Continuando o estudo do livro de Isaías, hoje vou meditar no capítulo 45, mas eu vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, que hoje estou no capítulo 45, Senhor. Já estou mais da metade do livro de Isaías. Que o Senhor, nesta hora, o Senhor me dê sabedoria, Pai. Que o Senhor me dê uma luz para que eu possa revelar a Tua palavra com entendimento, com ousadia, que cada pessoa venha ver e ouvir esse vídeo, ela possa entender a Tua palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus, amém. Então assim, a palavra de Deus começa assim. Aqui no capítulo, nos primeiros capítulos do capítulo 45, os primeiros versículos, Deus vai lembrar. Nós vimos que a partir do capítulo 40, Deus começa a falar sobre a vinda de Jesus Cristo. Aqui, no capítulo 45, Deus vai retornar, assim como uma lembrança, fazendo uma lembrança, a libertação que ele deu ao povo de Jerusalém, ao povo de Israel, quando ele libertou o povo da nação babilônica, do cativeiro babilônico. Então, Deus vai aqui comparar, é como se ele estivesse comparando o rei Ciro, que libertou aquele povo do cativeiro, com ele mesmo, com o próprio Jesus, porque Jesus ele vem para libertar aquele que está no cativeiro, aquele que está preso. Jesus é um libertador. Então aqui ele é uma metáfora que ele faz com relação ao rei Ciro, mas é uma metáfora como se ele fosse o próprio rei Ciro, na figura daquele libertador que libertou o povo do cativeiro babilônico. Então ele começa dizendo assim: assim diz o Senhor ao seu ungido. Por que ele fala ao seu ungido? Ciro era um pagão, ele não era um judeu. Mas Deus, ele trata Ciro como se fosse aquele homem que foi escolhido por ele, para dizer que Deus usa quem quer, como quer. Ele diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Versículo 2: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Ou seja, Deus estava se referindo ao rei Ciro, dizendo que ele ia na frente dele, que ele iria derrubar todas as portas de bronze, os caminhos tortuosos ele iria endireitar, mas que era pelo amor que Deus tinha pela nação de Israel. Era por isso que ele estava fazendo. Mesmo que aquele homem não conhecesse a Deus, mas ele diz: eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda que não me conheces. Ou seja, ele está dizendo ao rei Ciro: ainda que tu não me conheces, mas eu vou fazer tudo isso por amor do meu povo, por amor da nação de Israel. Versículo 6 diz assim: para que se saiba, até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então aqui, nós somos apresentados aqui ao rei Ciro, aquele rei persa, né, que é chamado de ungido pelo próprio Deus, né? E essa designação ao rei Ciro parece estranha, né? Parece uma coisa estranha Deus chamar aquele homem, aquele judeu, que ele não era um crente israelita, mas um líder pagão. Mas, no entanto, essa escolha destaca que a soberania de Deus, ela está sobre toda a criação.
a sua capacidade de utilizar até mesmo aqueles que não o conhecem para cumprir seus propósitos divinos. Então Deus pode utilizar até mesmo aqueles que eles não conhecem a Deus, mas para o propósito de Deus, Deus utiliza essas pessoas. Então Deus pode utilizar quem Ele quer, como quer, aonde quer. Então Deus continua aqui a descrever a sua relação com Ciro, afirmando que o tomará pela sua mão direita para ele subjugar as nações, né? Isso retrata que Deus não apenas escolhe Ciro, mas também o capacita com seu poder. A imagem aqui da mão direita de Deus simboliza força e apoio. Assim, Ciro é escolhido, habilitado por Deus para liderar e conquistar para liderar e conquistar de uma forma impressionante sobre toda aquela nação da Babilônia, porque a Babilônia era conhecida como o Império Babilônico no mundo inteiro, como se fosse uma nação invencível, mas Deus capacitou o rei Ciro para ir lá e libertar o seu povo. Então aqui é por causa da soberania de Deus. Deus faz tudo isso para mostrar a sua soberania, o seu poder, porque ele diz aqui, para que se saiba, até o nascente do sol e até ao poente, ou seja, do nascente ao poente, todos iriam ver o que Deus iria fazer. E ele diz que além de mim não há outro. Mesmo que aquelas nações que estavam ali próximas a Israel cultuassem outros deuses, servissem a outros deuses, mas Deus estava mostrando que na terra só existia um Deus, que era Ele. Então aqui, e ele também fala aqui, no versículo 4, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Ou seja, ele está dizendo, ainda que tu, Ciro, rei Ciro, tu não me conheces, mas por amor do meu servo Jacó, por amor de Israel, meu escolhido, eu vou te usar para você ir lá e libertar o meu povo, o meu escolhido, o meu Israel. Então essa passagem nos lembra que Deus é o autor de todas as experiências humanas, tanto as alegrias quanto as adversidades. Ele detém o controle absoluto sobre todas as coisas, na luz, sobre a escuridão, sobre a paz, sobre o mal. Tudo que acontece na nossa vida está dentro do plano soberano de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Então aqui, a partir do versículo 1 ao versículo 7, Deus está nos apresentando uma visão impressionante da sua soberania, das habilidades dele de escolher e capacitar aqueles que ele deseja usar para cumprir seus propósitos divinos. Então Deus escolhe pessoas para cumprir os seus propósitos. Aqui essa passagem também nos convida a confiar na unicidade de Deus e reconhecer que Ele é o autor de todas as experiências da vida. Nós podemos descansar na certeza que Deus governa com soberania sobre todos os acontecimentos na história, porque foi Deus que determinou para que ele escolheu Ciro para ir lá na nação da Babilônia e libertar o seu povo. A partir do versículo 8, ele diz assim: destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça, abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com seu Criador, e ele não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai, por que geras? E à mulher, por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos?
Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados. Não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus começa dizendo aqui que Ele é o Senhor, o Criador. E Ele diz assim: abra-se a terra e produza salvação, e com Ele brota a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ele está falando aqui que Ele criou toda a terra com o propósito de salvar aquele povo, salvar a terra. Ele veio para trazer justiça, Ele veio para trazer seu Filho, para morrer por todos, para dar salvação, né? Mas aí ele começa a dizer: ai daquele que contende com o Criador. Por quê? Porque naquela época tantas nações estavam contendendo com a sua criação, especialmente com aquele povo, o seu povo. Estavam se voltando contra Israel, então estavam se voltando contra o próprio Deus. Aí ele diz: ai daquele que contende com o seu Criador. Ele não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que ele forma: o que fazes? Ou seja, ele estava se referindo àqueles que estavam querendo destruir a nação de Israel, porque estavam querendo destruir o próprio Deus. Então eles estavam contendendo-se com Deus. Eles estavam indo contra Deus. E Deus está dizendo que eles acaso dirá o barro ao que ele dá forma: que fazes? Então aqui Deus, ele nos conduz a um chamado aqui sobre a sua soberania. Nós temos que reconhecer a soberania de Deus e abandonar a adoração de ídolos, né? Porque ele diz aqui: quereis dar ordens acerca dos meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem, das minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Ou seja, ele estava dizendo que aquelas pessoas que estavam ali contendendo com ele e buscando em outros meios prever o futuro, querendo adivinhar o que iria acontecer, ele diz que ele é quem fez a terra e criou nela o homem. E eu, na minha justiça, suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados. Então, o que Deus estava dizendo aqui é que ele iria responder, né, às necessidades e orações do seu povo, porque o povo estava naquela época tinham chegado a 70 anos. Nós vemos lá na oração de Daniel, quando ele ora a Deus, dizendo que já estava ali há 70 anos aquele povo naquele cativeiro babilônico, e ele pergunta a Deus: Deus, quando tu farás justiça contra este povo, a este povo? Então Daniel ora a Deus. A oração de Daniel é uma oração fervorosa a Deus, perguntando a Deus quando é que ele ia mandar, quando é que ele iria fazer justiça com aquele povo. Aí ele diz aqui, né, que ele agora, na minha justiça, suscitei a Ciro para libertar os meus exilados, não por preço nem por presentes. Ou seja, ele não ia dar nada a Ciro para que ele fizesse tal coisa. Não era por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o contraste entre o Deus vivo, né, e os ídolos inanimados daquele povo, né, porque muitos deles ainda confiavam em ídolos que nada servia. Então Deus estava dizendo: enquanto Deus, ele é o criador e controlador de tudo, os ídolos não passam de objetos vazios, sem vida e sem poder. Porque ele diz assim: quereis acaso saber as coisas futuras? Ou seja, perguntem a Deus. Ele sim, ele sabe o que iria acontecer, né? Aqui nós somos convocados a reconhecer a soberania de Deus e adorá-lo como único e verdadeiro.
Aqui no versículo 11 ele diz: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Deus, como Santo de Israel, convida seu povo a buscar sua orientação e conhecimento sobre o futuro. Não buscassem outros ídolos, não fossem buscar adivinhos para saber o futuro, mas buscassem a Ele. Porque Ele é o único que pode fornecer respostas verdadeiras e direção segura. Era isso que ele estava tentando dizer. E ele diz também, né, que ele suscita a Ciro não por presentes, Ele não deu presentes ao rei Ciro. Assim diz o Senhor, no versículo 14: a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia, os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão em grilhões diante de ti, se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo: só contigo está Deus e não há outro que seja Deus. Então Deus está dizendo: eu não vou dar nada ao rei Ciro, mas a riqueza do Egito, ou seja, o Egito traria riquezas para o povo, para aquele povo que seria liberto. As mercadorias da Etiópia, os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus, seguir-te-ão, irão em grilhões diante de ti, se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo: só contigo está Deus e não há outro que seja Deus. Eles irão até Israel, eles irão ajudar aquele povo, que sairão daquele cativeiro, que foi Ciro que liberta, né? Tanto que Ciro, quando ele manda o povo voltar para Jerusalém, ele manda que todos os despojos, tudo aquilo de riqueza que eles tivessem, eles doassem, né? Para levar para aquele povo lá para o Egito, para construírem o templo. Mas Deus está falando aqui também que viria riquezas do Egito, da Etiópia, dos sabeus. Eles iriam trazer riquezas para o povo de Deus. Aí no versículo 15 diz assim: verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão, serão confundidos todos eles. Cairão a uma ignomínia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez, estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitado. Eu sou o Senhor e não há outro. Ou seja, Deus continua falando aqui sobre a futilidade dos ídolos. Ele diz: envergonhar-se-ão, serão confundidos todos eles, cairão a uma em ignomínia aqueles que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação. Ele está dizendo: olha, embora mesmo tenham alguns de vocês que ainda estão confiando em alguns ídolos, mas Israel será salvo pelo Senhor, não será pelos ídolos. Nós vimos aqui o quanto Deus odeia a idolatria, né? Por causa do povo de Israel, que tinha tanta idolatria, né? A outros deuses, as imagens de escultura. Então, por isso que Deus abomina idolatria, imagens de escultura. E aqui ele continua falando sobre a fabricação de ídolos. O versículo 19 diz assim: não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra, não disse a descendência de Faraó: buscai-me em vão, eu, o Senhor, falo a verdade, proclamo o que é direito. No versículo 20 diz assim: congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos vós, que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Deus continua falando sobre a adoração a ídolos. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim.
olhai para mim e sede salvos. Ou seja, Deus está agora aqui falando, né, que aqui nós somos convidados, né, a reunir pessoas de todas as nações, de todas as esferas e lugares. E Deus está chamando aqui, né? Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações, nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens. Ou seja, todos aqueles que foram salvos, que foram libertos lá do cativeiro, que voltaram para a nação de Israel, que eles se libertassem de toda a idolatria, né? Aqui este versículo é uma declaração poderosa da exclusividade divina. Deus está reivindicando a sua exclusividade, que ele tem que ser exclusivo. Ele diz, não há outro Deus além de mim, somente através dele, de Deus, que o povo iria ser salvo, que a salvação é encontrada, porque ele é o juiz justo, perfeito, que recompensa a justiça e a retidão. Ele diz, porventura não fiz eu, o Senhor, o que é que ele fez? A libertação daquele povo. Foi ele que libertou o povo do cativeiro babilônico, né? E aqui Deus assegura a sua imutabilidade. Aqui no versículo 23, 22, ele diz assim, 23 ele diz, por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele, mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel e nele se gloriará. Ou seja, aqueles que resistiram e se opuseram a Deus, finalmente reconheceram sua justiça e poder. A glória de Deus, ela seria manifesta, né? À medida que sua justiça prevalecesse sobre todos os opositores. Porque Deus aqui ele mostrou à nação de Israel que o poder dele, que ele era tão poderoso que fez com que houvesse a libertação deles, da nação da Babilônia, que eles foram libertos. Deus usou um homem, um pagão, né, para que ele fosse lá e libertasse aquele povo, mas por causa do amor de Deus para com eles. Então, os opositores de Deus, todos eles foram destruídos, né? Então, o que é que Deus está dizendo aqui? Que aqui ele está lembrando da universalidade de Deus e da sua exclusividade como Salvador e justo juiz. Ele está lembrando aquele povo, de mim se dirão, tão somente no Senhor a justiça. Então Deus está dizendo para eles que eles iriam reconhecer que Deus é poderoso. Ele diz, vocês vão dizer, tão somente no Senhor a justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritaram contra ele. Porque muitos daquele povo, eles foram para o cativeiro porque eles estavam afastados de Deus. Por isso que Deus deu a correção, a disciplina para eles, para que eles aprendessem no cativeiro quem era Deus. E eles agora estavam voltando, agora eles estavam reconhecendo que Deus agora tinha feito algo extraordinário, de que libertar eles do cativeiro, ou seja, que para Deus não existe limites. Deus pode pegar aqueles que estão lá esquecidos sob o jugo daquele poderoso rei Nabucodonosor, mas Deus dá uma capacidade ainda maior a outro rei para vir lá só por amor daquele povo dele que estava lá cativo e destruir a nação da Babilônia e levar o povo dele de volta para Jerusalém. Então, o que nós aprendemos aqui em Isaías 45 é que nós podemos encontrar um motivo profundo de oração pela humanidade, em especial pelo arrependimento e pelo reconhecimento da soberania divina. Nós temos que pedir pelo povo,
para que eles se arrependam. Tantas pessoas vivem nesse mundo afastadas de Deus, né? No pecado, as drogas que dominam esse mundo, as drogas estão dominando e levando tantas pessoas, tantas almas para o inferno. O pecado, ele está reinando aqui nessa terra. E muitas das vezes nós muitas vezes nem nos preocupamos, né, em orarmos por aquelas pessoas, pelo povo que estão presos nas drogas, nos vícios, na bebida, na prostituição, no homossexualismo, no adultério, no roubo, ou seja, em tantos pecados que a palavra de Deus diz, tantas pessoas estão presas e elas precisam ser libertas, porque senão a alma vai para o inferno. Então nós temos que orar pela humanidade para que elas possam entender e compreender a palavra de Deus e possam vir a se arrepender dos seus pecados. Porque assim como Deus usou Ciro, Ele pode me usar, Ele pode usar você para libertar o povo cativo, aquele povo que estão muitas vezes presos. Deus quer libertar, assim como Ele usou Ciro para libertar aquele povo. Aqui é uma metáfora de Ciro como sendo Jesus. Jesus, no papel de Ciro, libertou aquele povo preso, cativo lá na Babilônia. Da mesma forma, Deus também quer usar a mim e a você para levar a palavra de Deus para pessoas que também estão presas no pecado e precisam ser libertos, porque senão a alma vai morrendo no pecado, sua alma está condenada. Então nós temos que ver que nós estamos num mundo marcado pela rebelião e pela adoração de ídolos modernos. Nós temos que orar para que as pessoas se voltem para Deus, para que eles reconheçam a supremacia de Deus e deixem de confiar em fontes vazias de satisfação. Nós temos que orar para pedir a Deus para que Ele possa nos dar um coração que tenha compaixão pelas outras pessoas que estão presas no pecado, para que essas pessoas elas possam abrir o seu coração e para que a verdade de Deus ela possa entrar e muitos possam vir a se render diante do Senhor, buscando a salvação. É isso que a palavra de Deus diz nesse capítulo 45, mostrando a figura do rei Ciro como libertador do povo de Israel lá do cativeiro, né? E também nos mostrando que nós também temos que ser usados por Deus para libertar tantos e tantos que estão presos, né, neste mundo. Amém?